Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 7 com Vanessa Cruz. Donald Trump recusa pedir desculpa ao Papa. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos acusou o líder da Igreja Católica de ser terrível em política externa. Foi esta a expressão, uma alusão às críticas de Leão XIV sobre os ataques norte-americanos ao Irão e à Venezuela. Depois, ouviu a resposta do Papa. Leão XIV disse com todas as letras que não tem medo da administração Trump e prometeu continuar a manifestar-se contra a guerra. Foi depois destas palavras que Donald Trump rejeitou qualquer pedido de desculpa. Nós acreditamos muito na lei e na ordem e parece que ele tem um problema com isso. Não há nada para pedir desculpa porque ele está errado. O outro assunto que ele não está a gostar está relacionado com o Irão. Mas o Irão quer ser uma potência nuclear para acabar com o planeta. Isso não vai acontecer. Exterminate the world. Not gonna happen. Na Casa Branca, Donald Trump diz que o sumo pontífice não está a olhar para os crimes que o regime iraniano tem cometido sobre a população. E antes destas declarações, Donald Trump partilhou uma imagem gerada por inteligência artificial, como se ele próprio, Donald Trump, fosse uma figura de Cristo Salvador. E diz que agora que não era ele próprio na pele de Jesus, estava assim a representar-se como um médico da Cruz Vermelha. Entretanto, o que é certo é que Donald Trump apagou a imagem por causa da onda de indignação que se gerou entre os próprios apoiantes. É difícil manter o ritmo, mas Donald Trump fez mais uma coisa de nota, de monta esta tarde. Deu novo prazo ao Irão para acabar com a guerra. 2 semanas, outra vez, Ricardo. Depois de, no fim de semana, terem falhado as negociações com o regime iraniano, ao fim de 21 horas de conversas, Donald Trump vem agora dizer que Teherão quer fazer um acordo o quanto antes. As pessoas certas e apropriadas ligaram-nos esta manhã. Eles querem negociar um acordo. Donald Trump disse ainda que já tem planos para depois do Irão, talvez Cuba. Foram estas as palavras. Trump que anunciou esta tarde que está já em vigor o bloqueio no Estreito de Hormuz. Desta vez o bloqueio americano. Sim, decidido agora pelos Estados Unidos, que deve interceptar os navios que partam de portos iranianos ou da zona costeira e que passem à volta do Estreito. E é neste contexto vertiginoso que Reino Unido e França vêm agora organizar uma cimeira internacional de líderes dedicada precisamente a um plano para o Estreito de Hormuz. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro no Parlamento Britânico, Keir Starmer, avança que com o Presidente de França, Emmanuel Macron, vai convocar a cimeira esta semana. A ideia é reunir líderes de cerca de 40 países para impulsionar um esforço internacional, esse esforço que tem sido construído ao longo das últimas semanas. Keir Starmer aponta para um plano coordenado, independente e multinacional. A conferência vai discutir, primeiro, os esforços diplomáticos para exercer pressão no sentido de um fim negociado do conflito e da abertura do Estreito. Em segundo, o planeamento militar para garantir a segurança da navegação assim que um ambiente estável possa ser estabelecido. Keir Starmer sublinha que a iniciativa tem por objetivo salvaguardar a navegação e apoiar a liberdade de passagem assim que este conflito termine no Médio Oriente. O presidente de França, Emmanuel Macron, também já tinha referido que viria aí uma cimeira em breve. Agora o Reino Unido a concretizar que vai ser esta semana. Voltamos a falar da Igreja Católica, neste caso da Igreja em Portugal. Dom José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal de saída, critica a instituição a propósito das compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais. Foi na abertura esta tarde da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Dom José Ornelas defendeu que a polarização de posições é injusta tanto para as vítimas como para os visados pelas denúncias. Polemizar sobre posições individuais dos membros da Assembleia, sem respeito pela realidade e a verdade dos factos, como aconteceu nos últimos dias, é lamentável e injusto, tanto para as vítimas como para os visados, e não ajuda a uma correta informação.
Discurso de final de mandato de Dom José Ornelas, que disse que este processo de atribuição das indenizações, que ficou concluído em fevereiro, tem sido um percurso complexo e sensível. Garante, no entanto, que foi sempre conduzido com seriedade, responsabilidade e a pensar nas vítimas. Dom José Ornelas deixa ainda um aviso para o futuro. O caminho não termina aqui, nem pode voltar atrás. E no discurso falou também sobre os populismos que criticou e defendeu ainda os imigrantes. E na próxima quinta-feira há nova reunião em sede de concertação social para discutir o pacote laboral. Hoje houve uma reunião que juntou o Governo, o GT e as confederações patronais, mas terá terminado sem grandes avanços. A reunião desta tarde durou apenas 1 hora, terminou a pedido da UGT, que alegou falta de condições para continuar. O secretário-geral, Mário Mourão, dá a entender que a decisão é motivada pela ausência dos presidentes das 4 confederações patronais neste encontro no Ministério do Trabalho. A CPCS é soberana relativamente àquilo que decide e é mais um passo que nós temos que dar neste processo, até porque, enfim, é na CPCS que nós, de uma forma ou de outra, teremos que encerrar o processo. Nesta fase, entendeu-se adequado convocar a CPCS. O futuro se verá. A Ministra do Trabalho aqui a desvalorizar a duração desta reunião que garante decorreu normalmente. Entretanto, as negociações seguem agora para a concertação social. Será ou não a última antes da proposta do Governo para seguir para o Parlamento? Maria do Rosário da Palma Ramalho, a Ministra, diz apenas que o processo não pode durar para sempre. Para já, nós temos que ver a concertação social, a CPCS. O que vos quero dizer é que as negociações não se vão eternizar, coisa que sempre disse e volto a repetir, e, portanto, passar-se-á, de uma forma ou de outra, à fase seguinte. Aviso da Ministra do Trabalho, sendo que no horizonte, ainda sem data marcada, está uma reunião também, mas com o Presidente da República no Palácio de Belém, com todos os parceiros sociais, encontro convocado por António José Seguro. E logo à noite há um debate na televisão que está a gerar interesse. José Pacheco Pereira desafiou André Ventura para um frente a frente. O historiador rejeita que esteja com este convite a dar mais palco ao populismo. O que levou Pacheco Pereira a lançar este desafio foi a declaração de André Ventura na cerimónia dos 50 anos da Constituição da República. Disse o líder do Chega que houve mais presos políticos a seguir ao 25 de Abril do que antes. Ora, o historiador e comentador televisivo desmentiu, lançou um repto para um debate que vai acontecer esta noite na CNN. Há pouco, no explicador da tarde política, Pacheco Pereira recusou a crítica de estar a cometer um erro porque André Ventura vive da polarização. Diz que isso seria ser complacente com uma ideia de medo e que, havendo regras, o debate pode ser esclarecedor. Eu não acho que um debate, se cumprirem as regras que acordamos desta natureza, possa ser necessariamente vantajoso para o populismo. Não entendo isso. Eu tenho outra visão. Sempre achei que se deve confrontar com factos, que se deve confrontar com argumentos e depois as pessoas têm a liberdade de escolher o que lhe parece melhor. Agora, reconheço que a televisão não é o melhor meio para fazer isto. O que eu vou tentar fazer é sobrepor a argumentação racional ao espetáculo. É a estratégia de Pacheco Pereira para este debate. Nesta entrevista ao Observador diz que nunca teve dúvidas de que André Ventura aceitaria. Ao lançar o desafio, Pacheco Pereira impôs 3 regras, que o debate dure cerca de 50 minutos a 1 hora. As afirmações dos dois lados têm de ser sustentadas em factos e sem ataques pessoais. A ser logo à noite na CNN. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira. A EasyJet admite menos voos para a Madeira por causa das alterações ao chamado subsídio social de mobilidade nas viagens. É um apoio que estabelece tarifas reduzidas para residentes e estudantes das regiões autónomas, com um teto máximo de 400 euros na Madeira, 600 nos Açores. O diretor-geral da EasyJet em Portugal diz que a retirada do limite superior vai fazer com que os preços subam e admite que a medida não traz benefícios para os residentes, que vai afastar os visitantes. Diz que constitui, na maioria, os passageiros das rotas domésticas da EasyJet. A nova lei da nacionalidade vai ser tratada como um assunto delicado e de interesse pelo presidente brasileiro nos encontros com António José Seguro e Luís Montenegro. A declaração é do secretário da Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em conferência de imprensa em Brasília. Lula da Silva visita Portugal já na próxima semana, na terça-feira, dia 21. E a Vanessa Cruz vai regressar às 7h30.